Oi pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema de refrigeração chiller. Meu nome é Ana Carolina, essa aqui é a Ana Luísa. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as vantagens, o funcionamento e toda a parte termodinâmica do nosso processo. A Ana Luísa agora vai explicar um pouquinho sobre o funcionamento. Bom, o sistema de refrigeração chiller basicamente tem o objetivo de resfriar o ar de algum ambiente. Então, o ar do ambiente vai entrar quente no nosso sistema, que tem um fluido gelado. Esse fluido gelado vai ser responsável pela refrigeração do ar quente que entrou. Algumas vantagens são... Bom, algumas vantagens que a gente pode ter desse sistema de refrigerar é que ele é bem econômico e ele também é de fácil instalação e de fácil manutenção, então a pessoa não gasta muito. E alguns locais que a gente pode utilizar é principalmente shoppings, se usa muito prédios em que precisa de o ar-condicionado em todos os andares, então é um sistema que realmente funciona. E agora a gente vai ver todas as etapas deles através de algumas imagens e também o diagrama termodinâmico. Bom, vamos explicar o funcionamento do ciclo chiller, que é utilizado principalmente em ar-condicionados, que será o caso do nosso exemplo. Como podemos ver na imagem, o fluxo de ar quente é indicado pela cor alaranjada e o fluxo de ar frio pela cor azul. O ar quente dentro do ambiente, em laranja, que no caso o ambiente pode ser um shopping center ou um hospital, ele é succionado para o sistema de resfriamento, onde, no evaporador, que é a primeira etapa, entra em contato com um líquido refrigerante dentro da serpentina. A troca térmica ocorre entre esses fluidos. Assim, o ar do ambiente cede calor para o fluido da serpentina e é lançado ao ambiente em uma temperatura mais baixa, que está indicado em azul, que seria o caso do ar-condicionado, exercendo sua função. O líquido refrigerante, depois de receber calor, é evaporado e precisa passar por um processo de refrigeração para conseguir prosseguir com o objetivo de sempre estar resfriando o ar ambiente. Agora, o fluido já evaporado e em temperatura mais alta passa por um compressor, onde entra com uma baixa pressão e sai com uma pressão maior, que favorecerá as próximas etapas do processo. Saindo do compressor, o fluido vai para um condensador. O condensador está localizado na parte esquerda superior do nosso desenho. E é nesse condensador que o fluido vai perder a energia que ele ganhou, sendo essa energia dissipada para fora do sistema na forma de ar quente, no caso de um climatizador, que está mostrado na nossa imagem em laranja, na cor laranja saindo pela esquerda. Agora, o fluido depois do condensador está na forma líquida e com uma temperatura menor. Após essa transferência de calor, o fluido vai passar por um processo de expansão em um tanque ou válvula de expansão, o que acarretará em uma diminuição da pressão. Agora, o fluido com pressão e temperaturas mais baixas pode retornar ao evaporador, onde ocorrerá novamente a troca térmica e retornando assim todo o ciclo. Agora, na segunda imagem, nós podemos observar o mesmo ciclo, porém em formato de fluxograma. Neste fluxograma, a seta de cor azul indica um fluido refrigerado. A seta de cor cinza indica o fluido no estado gasoso e a seta de cor vermelha indica o fluido quente. Bom, inicialmente, nós temos o tanque de armazenamento de água. Essa água será bombeada para um evaporador. Depois que sai do evaporador em estado gasoso, segue para um compressor, onde o ar será comprimido, e logo depois para um condensador, onde voltará a ser líquido. Esse líquido vai passar por uma torre de refrigeração, com o intuito de refrigerar, e depois a bomba enviará esse ar já frio para o condensador. Depois do condensador, ele será evaporado e será liberado para o ar em formato de ar frio,
que é o objetivo do nosso ar-condicionado, por exemplo. Bom, agora vamos para a parte dos diagramas termodinâmicos. Quando se trata do diagrama termodinâmico do ciclo de refrigeração Schiller, podemos analisar o diagrama pH, pressão por entalpia. Para entendermos o diagrama, vamos começar pelo processo do evaporador. No evaporador, começamos com uma pressão menor no nosso diagrama, e nosso fluido está dentro da região de saturação, ou seja, possui líquido e vapor saturado. Em nosso exemplo, possuímos mais líquido do que vapor, como de esperado, já que no processo anterior, a Ana Luísa explicou isso como funcionaria na prática. Isso porque a região está mais próxima da linha do líquido do que da linha de vapor no nosso diagrama. Esse ponto seria o ponto 4, como mostrado na figura. A evaporação acontece, ou seja, nosso fluido ele recebe energia. No diagrama, podemos notar pelo aumento da entalpia. Em um processo, como vemos, é isobárico, ou seja, mantemos a pressão constante. Nosso fluido, ao receber essa energia, se vaporiza. E, idealmente, deveria ir no nosso diagrama até o ponto 4', ou seja, 100% de vapor saturado. Estaria bem em cima da linha de saturação. Entretanto, como o nosso processo é real, a taxa de energia trocada durante a troca térmica é capaz de fazer o fluido superaquecer um pouco e resultar em um vapor superaquecido, que seria, então, no nosso caso, como mostrado no diagrama, o ponto 1. Posteriormente, o fluido, após ser evaporado, passa por um processo de compressão, onde haverá um aumento de pressão em um processo que seria isentrópico. O aumento de pressão é nítido no diagrama, dado pelo ponto de número 2. O ponto 2' representa o processo ideal, sendo esse valor dado um processo isentrópico, partindo de 4'. Entretanto, tratamos de um processo real, por isso há essa variação. O terceiro processo é o que passa no condensador. O vapor, já em uma pressão mais alta, passa por um resfriamento. Assim, a gente aumenta a fração líquida do fluido até atingir o ponto 3, que seria o ponto de líquido resfriado. Há uma diminuição gradativa da entalpia, como podemos notar, devido à transferência de calor ocorrida. O ponto 3', bem em cima da linha de líquido saturado, seria o processo obedecendo à idealidade. Mas como isso não acontece, a gente tem essa variação como mostrado no diagrama. Por último, o líquido, agora já resfriado, passa por um processo de expansão, diminuindo assim a pressão no líquido e retornando ao ponto 4 do ciclo, onde mais uma vez esse será útil para um sistema de refrigeração. Bom, aqui a gente termina essa parte do diagrama termodinâmico. Mas, como vocês podem ver nessa próxima imagem que vamos mostrar, existem configurações mais utilizadas do ciclo, em que demonstra melhor as aplicações. Uma das configurações mais utilizadas seriam aquelas em grandes espaços que precisam ser climatizados, como mostra nessa figura. O ciclo consiste sendo o mesmo, mas aí ele está dimensionado por uma grande escala. Outros exemplos que esse ciclo pode ser utilizado seria, por exemplo, no sistema de refrigeração em eletrônicos, como mostrado na patente/artigo que a gente pegou para estudar. O autor principal é Douglas Alan Kester, e essa é uma patente dos Estados Unidos. Bom, nesse artigo, ele utiliza de toda essa mesma explicação dada anteriormente, introduz a ideia de um painel de energia para controle, conectando esse painel em um segundo ciclo. Esse segundo ciclo é o que forneceria um resfriamento para um invólucro com componentes eletrônicos, por exemplo. A condensação utilizada também seria ajustada para impedir a criação de água mesmo dentro das placas eletrônicas durante o resfriamento. No mais, o artigo se baseia nos mesmos conceitos já estudados, mostrados por essa explicação, tanto no funcionamento quanto no diagrama. Essa é apenas mais uma aplicação, onde ele se utiliza de 2 desses ciclos
para conseguir manter o resfriamento em um sistema eletrônico. De forma geral, nós podemos concluir que esse tipo de ciclo ele é realmente útil em suas aplicações, se mostrando bastante econômico em relação à instalação, manutenção e funcionamento. Então, nosso grupo conclui que ele pode ser amplamente utilizado também no nosso cotidiano enquanto engenheiros químicos.